Bom, nesse período, o Grupo Luz, ele está ministrando um curso, né? Eu, como instrutor, estou ministrando um curso de Photoshop básico para a área de criação publicitária. Ou seja, você vai aprender Photoshop para poder aplicar isso nas postagens, nas peças de comunicação, né? Relacionando imagem e texto. E já que a gente está falando sobre isso, uma dica bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é como aplicar textura em um texto, numa tipologia. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta texto. Selecionando a ferramenta texto, eu venho na própria imagem e dou um clique em qualquer lugar. Quando eu clico em qualquer lugar, automaticamente ele preenche um texto randômico, que é o Laura Y. Então quando a gente aplica esse texto, eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho do texto, para a gente poder ver melhor. 72 aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar todo esse texto, vou renomear, vou trocar a informação. Se eu quiser aumentar um pouquinho mais esse texto, eu posso vir no caractere e aumentar aqui o tamanho, quantos pontos. Então, vou colocar aqui 120. Ou eu posso apertar, né? Eu saio da ferramenta, aperto o cursor de movimento, ativo a transformação e eu venho na imagem e ativo a transformação e aumento o tamanho. Então olha só que legal, eu tenho aqui na cena, vou desativar mostrar controle de transformação, eu tenho aqui na cena o texto. Agora olha só, tendo no texto esse controle de transformação, eu quero aplicar a textura da imagem. E para que isso aconteça, a gente vai fazer duas coisas. A primeira é acionar no menu camada, a gente vai pedir para criar um preenchimento de cor sólida. E aí esse preenchimento de cor sólida eu vou chamar de fundo, né? E nesse caso vai ser o fundo preto. Ok? Apertando OK, eu venho aqui e seleciono a cor preta. Essa cor preta vai ser aplicada na última camada, porém a última camada é o plano de fundo. Então o que eu tenho que fazer aqui na área de camadas? Eu tenho que desativar o cadeadinho, clicar nessa camada e arrastar para cima de tudo. Pegar o texto Grupo Luz e também arrastar para cima de tudo, né? E aí eu tenho o plano de fundo aqui atrás. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Na ordem das camadas, eu preciso inserir o texto abaixo da imagem. Então essa é a camada imagem e o texto está abaixo. Selecionando a camada imagem, eu venho aqui no menu camada e peço para que a camada vire o quê? Uma máscara de corte. Então existe uma opção chamada criar máscara de corte. Ou seja, a partir desse momento, a gente tem a textura sendo clipada na camada da imagem. Tá vendo? Olha só que legal. Tá vendo o Léo, a Cris, a gente ali dentro. Certo? Só que a gente pode ir um pouquinho mais à frente sobre isso, porque fazer o texto dessa forma é uma coisa que ela é usada, é comum, né? E mais uma dica, tá, pessoal? Se você selecionar essa camada, vir aqui em camada, soltar máscara de corte, a imagem está solta aqui. Então toda vez que a gente movimenta essa camada, a gente altera a posição da textura, né? E agora, como não está mais clipado, eu tenho a camada em cima. Agora, o que é mais interessante que aplicar só um texto? É usar o texto como uma textura. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou desativar essa camada, vou selecionar a camada de baixo e vou, mais uma vez, jogar ela fora no lixinho, porque eu quero criar uma nova e agora a gente vai fazer uma textura. E para fazer uma textura, volte a selecionar o texto, posicione na imagem toda a seleção. Então, uma dica, diminui o zoom, vem aqui no cantinho, seleciona, não solta o clique e vem até aqui embaixo com a ferramenta texto e solta. O que vai acontecer? Vai ser inserido o Laura Y aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai deletar o Laura Y e aí você copia um texto qualquer. Então eu vou colar aqui um texto que a gente criou. Olha só que legal. A gente criou esse texto aqui. Venha fazer parte desse grupo. Grupo Luz, cursos, mentorias e imagens publicitárias. Né? Então a gente ficou replicando isso no texto. E se a gente está replicando isso no texto, significa que ele pode ser a nossa textura agora. Ó, que bacana, texto, textura. E para a gente fazer isso, quanto menor for o tamanho do texto,
melhor vai ser a visualização da imagem. Então foi copiado e colado, né, esse texto. E aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai acionar a imagem mais uma vez aqui em cima. E como foi visto, se você selecionar a camada da imagem, vir no menu camada e pedir para criar uma máscara de corte, o que vai acontecer com o nosso texto? Vai virar uma textura. Olha só que legal. Então, de uma forma muito fácil, você tem o texto sendo aplicado e quando você afasta a imagem, você tem a textura. Não é legal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das dicas que a gente apresenta no nosso curso de Photoshop básico. Então, vejo vocês em breve. Um forte abraço a todos do grupo.